E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável pelo investimento for you. Então, sejam muito bem-vindos. Para você que não se inscreveu, peço a gentileza para que se inscreva, deixe seu comentário e deixe seu like, isso é de fundamental importância, compartilha com os amigos, tá? Hoje a gente vai dar um giro aí no mercado, vamos falar sobre um pouquinho sobre os nossos índices Bovespa, passar pelo Small também, vamos falar do dólar, vamos analisar nosso DI, juros futuros, né? E a gente cai um pouquinho lá para os índices americanos, que eu vou fazer uma correlação do que eu estou pensando em relação ao nosso Ibov e os índices de lá, tá? Para quem não conhece o canal, sejam muito bem-vindos. Aqui eu vou tratar sobre análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores, tá? Para você que não se inscreveu, espero que você se inscreva. Quer saber sobre mais investimento for you? Na descrição do vídeo aqui embaixo tem lá os links do Telegram Basic, que é um Telegram de comunidade aberta da Investimento for You, Telegram Pro, comunidade fechada, tem o Instagram. Então tem bastante conteúdo. Se você quiser saber mais ainda, quiser saber sobre o Pro, Telegram Pro, quer saber sobre alguma outra coisa, quer conversar comigo, meu WhatsApp, fica o número de celular aqui embaixo, a gente bate um papo, tá bom? Bom, vamos lá então. Vou começar pelo nosso Ibov aqui. Opa, apertei sem querer aqui. Compartilhar a tela com vocês. Vamos dar uma passada aqui. O que a gente tem, né? O índice ele fechou aí na sexta-feira a 0,34% de alta, né? Fechou numa região aqui de briga. Já superou o topo do pré-Covid, que é essa linha tracejada branca, do 119.534, que é justamente aqui onde está com essa seta. Então, o índice, e ele já retoma, né, a tendência de alta. A tendência de alta é essa, que é a tendência primária, secundária e terciária, tá? Ele vinha nesse canal de baixa, só que ele já consegue superar e agora está caminhando a passos, poderíamos dizer, mais ou menos, chega a ser passos mais lentos, mas agora já está até um pouco mais rápido, né? Aqui teve bastante briga nessa região de suporte, mas em região de suporte sempre vai ter, assim como vai ter bastante em região de resistência. Mas basicamente, qual que é o cenário atual, né? Se a gente considerar esta região daqui, ó, aqui eu optei por não definir só como uma linha de resistência, né? Aqui eu optei por deixar uma região de resistência, tá? Por que deixar como uma região de resistência? Porque é a nossa região dos 120 mil pontos, tá? Dentro da região dos 120 mil pontos, obviamente que a gente vai ter muita briga, né? Tem muita coisa dentro desses 120 mil pontos, né? Tem pessoas compradas, tem pessoas vendidas, e eu acredito que vai ter bastante briga nessa região. Então, região essa que eu defini aqui do 121 com 113 a 120, 251. Tudo bem? Aqui no dia 15, deixou-se esse candle esse que poderia até ser um candle de topo, né? Ou seja, uma região que poderia vir fazer uma correção, mas no dia 16 anulou-se esse candle daqui para uma correção de preço, pode vir uma correção de tempo, ou seja, ficar um pouco lateral, mas anulou esse candle daqui que ele poderia vir fazer uma correção de preço. Tudo bem? E esse candle a gente consegue ver que deixou bastante pavio, ou seja, chegou a fazer uma máxima aqui, só que os vendedores foram empurrados para baixo. Diferentemente do dia 16, que fez uma mínima, os compradores foram empurrados para cima, tá? Em sidebar, tá? Ou seja, esse candle está dentro desse candle, porque a mínima e a máxima não superaram do dia anterior. Visto e dito esta questão dos 120 mil pontos, o que eu acredito? Que a gente tenha uma certa consolidação aqui, tá? Se chegar a fazer uma correção, poderia vir fazer um teste nessa região do 119. Se perder, aí tem alvo para 118. Seria bom, no meu ponto de vista, fazer uma consolidação para quê? Para a média de 21 períodos se aproximar, até mesmo poder até gerar um power breakout aí para cima. Alvo, o alvo meu ainda persiste na região dos 125 mil, que é a região do nosso topo histórico. Para o ano, o meu alvo está no 130 mil, que é uma projeção de Fibonacci. Tudo bem? Deixa eu cair para o diário rapidinho, que teve um ponto de observação com o pessoal lá do Telegram Pro, foi até um membro muito bem colocado, por sinal, em que ele comentou do volume. Ele falou, Guilherme, esse volume, você está de acordo com esse volume? Ou seja, por quê? Qual que foi o comentário, né?
A gente estava subindo, só que o volume ele estava muito baixo. Fato, é uma bela de uma observação e é uma verdade. Só que para esses 3, 4 últimos dias aqui, eu considero que o volume voltou a subir. Por que que eu considero que o volume voltou a subir? A gente vai dar uma analisada nessas barras, né? Então, volume financeiro com uma média de 21 períodos, aritmética, e o meu ponto de observação sempre vai ser a média. Está acima da média, está com volume, está abaixo, está caminhando ainda para ter um volume. Só que se a gente considerar aqui o volume do Ibov, do dia 13 em diante, percebe como ele começa a ter uma certa ascendência. Aqui no dia 12 foi baixo, só que do dia 13 para frente começa a crescer, tá? Então a gente começa a ter volume também com uma retomada na tendência. Tudo bem? Porque nós estávamos numa correção, aí retomou-se a tendência. Beleza? Bom, no semanal, o que, que nós tivemos no semanal? Semanal, depois de feito esse fundo, né? Fez esse fundo, a gente percebe que após desse fundo, nós tivemos bastante brigas aqui ainda, né? Por que, que a gente teve bastante briga? Observem esses candles aqui, sempre deixando pavio, e sempre deixando pavio longo, né? Ou seja, os vendedores empurraram, fizeram mínimo, os compradores reagiram, né? O vendedor empurrou, o comprador reagiu. Aqui foi diferente. Nessa semana, os compradores empurraram para cima, os vendedores reagiram. Só que, diferentemente desta última semana, em que nós tivemos um candle extremamente forte, né, com uma bela amplitude, com um belo corpo real, e a gente não vê quase briga aqui. Nós estamos vendo, sim, de fato, um pavio muito curto. Ou seja, o mercado foi predominado, né, pelos touros, ou seja, pelos compradores. Então, isso demonstra que o índice ele vem forte na questão dos compradores, diferentemente desse cenário que teve muita briga, né? Muito stop. Aqui já não. Aqui já foi um mercado mais ascendente, mais a ponta da compra mesmo, sem muita briga da ponta dos vendedores, ou seja, os touros aqui ganharam, tá? Os vendedores meio que levantaram o braço, beleza, domina o mercado e essa semana é de vocês. Então foi mais ou menos assim, e fechou aí a 2,93% de alta, tá? Então aqui ainda pode ter uma certa consolidação, né? Porque basicamente quem mandou foram os compradores. Então pode ser que tenha alguma o mercado, né? As pessoas estão compradas, elas podem liquidar nas suas posições. Então pode ser que a gente tenha algumas realizações aí. Tudo bem? Vamos passar aqui pelo nosso índice de small cap. Índice de small cap, esse que já deixou para trás a região aqui do 2.898, tem como alvo a região do 3.072. E aqui está voando. O único problema é que está voando sem correção, né? Então, seria muito importante e muito saudável dar uma pausa nessa tendência de alta e fazer um pullback aqui na região do 2.898 para tomar um fôlego, deixa a média se aproximar, depois retoma a sua tendência de alta. Este índice ele estava encaixotado aqui dentro de um retângulo, perdeu inclusive essa região fazendo um fundo aqui, ativando esse fundo, vindo testar um suporte aqui da casa do 2.554, depois ele retoma o seu patamar e vai buscar alvos lá para cima. Tudo bem? Então o small cap ele tá bonito, ele também está numa tendência de alta, né? Ele, inclusive, na semana retrasada, alguma coisa assim, até comentei com o pessoal, fica mais de olho nas ações que compõem esse índice, porque ele está voando mais do que o próprio Ibovespa. E de fato nós tivemos dias aí que esse índice fechou muito mais positivo do que o Ibov. Isso daqui é um exemplo de sexta-feira. Sexta-feira fechou 0,87% de alta, enquanto que o Ibovespa fechou a 0,34%. Mas isso daqui, ó, esse fechamento de sexta teve muito a ver com BPAN, que fechou a 13%, a MAR, que fechou a 14%, tá? Guard 3 fechou a 8%, então tá tudo aqui, ó. HGTX fechou a 6%. Então, e se a gente jogar aqui para a carteira teórica de BOV, fechou ó, 11 lojas Renner, só que daí veio de 6 para baixo. Então, só um sobressaiu aqui acima do 10, diferentemente das small caps, né? Só dois aqui já fecharam acima de 10. Então, teve muita influência no fechamento de sexta-feira em relação a esses papéis. Mas ainda assim, vale ainda ficar de olho
acredito eu, em alguns ativos que compõem o índice de small cap, mas fica com o pezinho na porta, fica com o pezinho na porta, porque pode vir uma correção, tá? Pode vir uma correção aqui, porque está muito esticado, né? Exemplo aí, se a gente pegar a MAR 14%, BBA 13%, as pessoas vão realizar seus lucros, né? Galera, não é todo mundo que está aí para longo prazo. Né? Se todo mundo fosse igual, não teria mercado. Difícil, não teria as oscilações, né? Tá bom? Mas então o topo aqui fica para o 3.072. No semanal, caindo para o semanal, ó, tá vendo? Já abre um belo espaço aqui para vir buscar o topo, né? Porque aqui, ó, se a gente considerar, ó, é um vazio gráfico, né? Então a gente tem agora uma região de bipolaridade, ou seja, essa região aqui do 2.898, que era uma região de resistência, vira suporte. Mas é importante fazer um teste para quê? Para ver qual que é a força dessa região agora como um suporte, tá bom? Então, feito aí small, vamos cair aqui para o DI, juros futuros, que contribuiu bastante para as varejistas terem bombado, porque eu já até fiz um estudo de juros futuros com o varejo, compartilhei com o pessoal lá do Telegram Pro, demonstrando. Juros futuros sobem, as varejistas caem. Juros futuros caem, as varejistas sobem. Então, o que aconteceu aqui na sexta-feira? Negativo, fechando aí no negativo, a 2,32% de queda. Isso daqui beneficiou bastante, tá? Ao varejo. E se a gente pegar aqui, ó, ao longo da semana, não subiu, ficou consolidando. Então, isso veio a contribuir com o índice de comércio, tá? Então, isso é bom e que permaneça caindo. Tem alvo aqui para correção, se de fato vier a corrigir, já perdeu a média de 21 períodos, espero eu que caia um pouco mais ainda para dar um fôlego até mesmo para a bolsa, tá? Então, tá fazendo este movimento, né? Então, vamos embora, espero que caia um pouquinho mais. Juros futuros. Se a gente cair aqui para o semanal, a gente consegue ver, ó, um topinho que foi feito, ó. Então, o que a gente vê aqui, ó? Perna de alta, aí dois candles doji, ou seja, de dúvida. O que esse candle quer passar? Ele fala assim para você, ó. Estamos numa tendência de alta, numa perna de alta, mas não sei se eu quero permanecer subindo. Talvez eu já tenha subido muito. O que acontece? Vem esse cara, vem esse cara. Ou seja, ele dá uma pausa na tendência, né? Aí depois vem um cara de baixa, aí você fala assim, não, realmente esse mercado está querendo ir para baixo. Ou seja, este índice, essa ação, alguma coisa assim, tá? Então, quando você tem uma perna de alta e você vê um candle desse, você para, reflete e fala assim, putz, será que eu vou entrar? Parece que essa tendência aqui, ó, tá querendo dar uma pausa. E foi o que aconteceu, ó. Deu uma pausa, depois veio a ponta vendedora, tá? Então, tome cuidado aí com o Doji, que ele passa alguns recados para vocês. E o dólar tá complicado de analisar, o dólar tá difícil de analisar, né? Mas basicamente o que ele tem aqui? A gente consegue ver um triângulo, né, no diário. Então a gente tem essa região, nós temos esta região. O que o dólar fez? Ele fez um topaço aqui, aí ele vem, ele faz um movimento de pivô de baixa, e ele confirma esse movimento de pivô de baixa, superando esta região de suporte. Então aqui ele habilitou o pivô de baixa. Aqui muitas pessoas falam, agora o dólar vai, agora o dólar cai, porque é um movimento forte, é um movimento forte. Quando se faz um pivô, seja de alta, seja de baixa, é um movimento de continuidade da sua tendência, né? Então aqui estava vindo de baixo, ele fez um pivô, fez um repique, vamos continuar caindo. Mas esse movimento foi anulado, né? Foi anulado e voltou a subir. Quando subiu, subiu forte, né? Olha aqui, ó, esse cara daqui é extremamente forte, um dia forte, 2 dias fortes, 3 dias, 4 dias forte, basicamente uma semana de alta para o dólar, né? Então aí ele vem e testa essa região de resistência, numa região aqui dos 5.818 e dá-lhe paulada para baixo e anula este pivô de baixa. Então ele vem novamente testar o suporte do triângulo, testa de novo a resistência do triângulo e vem trabalhar novamente neste mesmo suporte do 571. Tudo bem? Se perder o 571,5,
tem alvo para 546. A média, basicamente, ela está indefinida aqui, né? Porque ela, como ela está numa... A média, quando ela está dentro de uma consolidação ou quando ela está dentro de um triângulo, ela não te dá muita referência, né? Porque ela está brigando dentro daquela região ainda, né? Em que está definindo-se para onde vai. Se vai para cima, se vai para baixo, né? Então, você precisa mais observar os rompimentos do que propriamente a sua média. Tudo bem? Se romper para baixo, tem alvo aqui para 546, perder 546, aí já vem trabalhando 460, tá? Para cima, tem o único alvo aqui do 818, se for para cima, tá? Se a gente considerar, aí é importante o seguinte, né? Considerar que esse suporte não é um suporte fraco, não é um suporte fraco, tá? Porém, se fizer este movimento, ou seja, se perder o 546, o que ele faz? Ele faz esse mesmo movimento de pivô de baixa. Aí, perde esta região, aí pode vir trabalhando 460. Tá? Mas para validar esse pivô de baixa, essa formação, tem que perder o 500 com 46. Caso contrário, está dentro de um triângulo. E considere que esse suporte não é um suporte fraco. Vocês conseguem observar se a gente cair no intraday. Olha aqui, ó. O dólar vem, testa esta região de suporte, dá uma paulada para cima, vem, testa a região de suporte do 546, dá uma paulada para cima e vai trabalhar lá para cima. Aí o que ele está fazendo aqui? Ele está testando novamente essa região do suporte do 571,5. E o que ele pode fazer? Ele pode dar uma paulada lá para cima para testar novamente essa resistência do triângulo. Então, essas duas regiões aqui de suporte, elas não são irrelevantes para o dólar, elas são relevantes, tá? Então, fique esperto, essa daqui, ó, 571,5 e 546. Não é uma região fraca de suporte para o dólar. Caso contrário, se perder, vamos fazer uma projeção aqui. Se perder estas regiões, o alvo aqui de 100% está no 329,5. Vamos cair aqui para o semanal, só para a gente ver como que o dólar fechou a semana. Fechou aí 1,68% de baixa, tá? E aqui fica mais nítido, né? O nosso triângulozinho que foi formado, ó, aqui, 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 certo? Aí ele deu essa paulada para baixo. Vai para subir? Vai descer? O dólar está muito complexo. Está muito complexo, tá? Aí o que, que eu queria destacar para vocês? O Ibovespa, vamos voltar aqui para o Ibov, que é o seguinte. O Ibovespa, eu estou otimista com o Ibovespa, tá? Ele vem ganhando volume, que eu até comentei já, deu uma travada. E ele tem alvo ainda para cima. Por mais que ele esteja numa região de briga, ele tem alvo ainda para cima. Então, se a gente considerar aqui, ó, ele está numa região de um espaço vazio, né? O que, que é isso daqui? Vazio gráfico. O que, que é um vazio gráfico? É um espaço em que não se tem ou não se teve muita briga. Não ficou muita região de suporte, não ficou muita região de resistência. Ou seja, quando caiu, caiu de uma única vez. Ou seja, quando caiu, não caiu de escadinha, caiu de elevador, tá? Ele veio de elevador. Então, é uma região que não se teve muita briga. Então, tem um vácuo aberto aqui. Então, isso fortalece para que o índice ele consiga buscar os 125 mil com uma, entre aspas, óbvio, maior facilidade, porque não tem muito enrosco para o meio do caminho, ok? E eu quero também salientar o IFR. O que eu quero chamar a atenção desse indicador? Ele está numa tendência de alta, ele está fortalecido e ele não está numa região de sobrecompra. Uma região de sobrecompra que eu considero é acima dos 70. Ele está no 65, tá? E por que eu também estou otimista com o Ibov? Por essa questão daqui, ó. Essa análise eu fiz para o pessoal do Telegram Pro
mais cedo, tá? Com bastante detalhes aqui, eu vou passar meio superficial. O que eu quero chamar atenção aqui, né? Deixa eu ver onde eu coloco, vou colocar aqui no canto. O que eu quero chamar atenção? Aqui, ó, o título do governo americano, tá? O bond de 10 anos. Observe que o bond de 10 anos, só mudando de assunto rapidinho, ele vem caindo, tá? Então, isso daqui também beneficia, é um dos fatores, né? Aí já é uma análise mais macro, é um dos fatores que beneficia a queda do dólar, tá? Então, se você quiser entender mais ou menos o porquê que o dólar caiu tanto na sexta-feira, ó, por causa disso daqui, né? Então, ele vai empurrando o dólar para baixo e é uma visão mais de macro, né? Mais macro que não favorece só o real, né? Não valoriza só o real essa condição. Isso também desvaloriza o dólar globalmente, tá? Então, se a gente considerar aqui, ó, deixa eu ver, o DXY, né? Se a gente considerar o índice de moeda americana, ou seja, aqui dentro ele mede o valor, ele mede a força do dólar perante algumas moedas, as moedas mais fortes do mundo, tá? Ou seja, é uma cestinha de moeda que compõe esse índice e com isso mede-se a força do dólar. Então, se a gente considerar também o índice do dólar, ó como ele vem caindo, ó. Então, globalmente, né? Globalmente o dólar vem perdendo sua força, tá? Só um contexto um pouquinho fora aí. Mas retomando a questão do Ibov, o que eu quero chamar a atenção? E por que eu também estou otimista? O que eu acredito, tá? Baseando na análise técnica. Se a gente considerar o S&P 500, o S&P 500 é um dos índices americanos que é uma locomotiva que a gente precisa considerar nas nossas análises. Se a gente considerar, esse índice ele veio numa região de resistência, e ele supera essa região de resistência do 3.950. E ele vem rompendo topos, né? E ele já está no seu topo histórico. Só que se vocês observarem, ele está completamente esticado. Ele não fez nenhuma correção. Se a gente jogar as médias aqui, há um certo distanciamento. Então, o que poderia ser feito? Né? Uma correção. Outro ponto que eu gostaria de salientar é o seguinte: por que uma pessoa vai comprar algo que já está extremamente caro, sendo que existe a possibilidade de você comprar algo que está mais barato e que também pode te dar um retorno? Aí eu faço a correlação com o Ibovespa. O Ibovespa ele não está numa região de sobrecompra, ele tem alvos para cima ainda, ele não chegou a bater seu topo histórico, diferente do S&P 500 que já chegou a bater seu topo histórico e que a qualquer momento ele pode vir corrigir. Então, a qualquer momento que você comprar, você pode estar comprando no topo. Aí você comprando no topo, o negócio corrige e você perdeu dinheiro. Você fica o quê? O famoso compra topo, tá? Então, toma cuidado. Então, eu vejo por essa condição, os gringos migrarem para a nossa bolsa por essa questão. E grandes fundos, é isso que eu estou dizendo, tá? E se a gente considerar aqui, ó, o nosso IFR, olha como ele está sobrecomprado, ele está em 74. Então, ele já chegou numa região, já superou a resistência aqui, então ele está devendo essa correção. E se a gente reduzir um pouquinho, olha que interessante, ó. Quando ele chega nessa região, ó, o que ele faz? Ele corrige, né? Ele corrige. Olha aqui, ó. Então chegou aqui nessa região, que é exatamente onde ele está aqui, ó. Tá vendo? Aqui, vamos puxar mais lá para o passado, ó. Chegou aqui, ó, em junho de 2020, ele corrigiu. Olha aqui, ó, topo, corrigiu. Olha aqui também, ó, ele chegou a visitar essa região do IFR aqui de 74, ó, corrigiu buscando a média, né? Aqui também corrigiu buscando a média. Vamos ver mais um caso aqui, ó. Corrigiu, busca na média. E aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está bem distante da média. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma correção. Então, por que eu vou comprar correndo esse risco de comprar no topo? Então, as pessoas podem começar a migrar para os outros índices, para outros países buscando oportunidades. E quando eu digo, não digo nós, assim, né? Digo grandes fundos mesmo, né? Que, que conseguem gerar mais dinheiro, enfim, volume para os negócios. Então eu vejo dessa maneira. O S&P 500 está assim, a gente cai para o Nasdaq. O Nasdaq foi buscar o meu 161 aqui, ó, projeção.
Deixa eu apagar que faz tempo que eu projetei isso, chegou agora, mas chegou. O Fibonacci é foda, cara. Então, mesma coisa, ó, Nasdaq, ó, chegou aqui numa região de sobrecompra e já está perdendo fôlego, ó, em 73, mesma coisa, pode vir corrigir. Já também já rompeu o topo, já rompeu tudo, já fez topo histórico, já fez o que queria. Mesma coisa, por que que eu vou comprar Nasdaq? Por que que eu vou comprar esse índice? Vou migrar para outros lugares. A Índia está forte. O índice da Índia também está forte. O índice de Bovespa tem oportunidade de crescimento. Então, os caras começam a buscar essas novas oportunidades. E acredito eu que o Ibovespa pode estar dentro do mapa desses fundos, né? Dessas pessoas, esses grandes investidores. Então, com isso, pode ser que nós sejamos beneficiados e o Ibovespa suba mais forte. Se a gente cair aqui, ó, cadê o DJI Dow Jones? Cadê meu Dow Jones? Aqui já está na tela. Ó, Dow Jones, mesma coisa, ó, tá sobrecomprado, né? Então, os 3 principais índices dos Estados Unidos eles já estão sobrecomprados. Vamos reduzir o zoom aqui, ó. Ó, região de sobrecompra. O que que acontece? Ó, região de sobrecompra. Corrige, busca a média. Ó, região de sobrecompra. O que acontece? Ó, corrige, busca a média. Região de sobrecompra. Corrige, busca a média. Aonde que ele está? Região de sobrecompra. E aonde que está a média? Né? Está distante. Então, pode ter uma pausa aqui e fazer o quê? Vamos migrar para um outro índice, vamos migrar para buscar ações em outros países, né? Então, esse é um cenário que eu estou fazendo uma correlação que, no meu ponto de vista, análise técnica pura, podemos nos beneficiar, tá? Aí tem pessoas que falam, não, mas tem que entender o macro, tem que entender que o Brasil está mal, tem que entender a pandemia, tem que entender... Tá bom, eu concordo. Mas qual é o seu nível de conhecimento para conseguir colocar valor numa notícia? Eu não consigo colocar valor numa notícia, eu não consigo pegar uma notícia e gerar uma estatística dela. Eu preciso analisar o gráfico, a minha informação é o gráfico, tudo passa pelo gráfico, o preço, tudo, a informação está tudo imputado no gráfico, né? Outro ponto, o Brasil está mal desde os 60 mil pontos, então não era para o Brasil ter subido até os 120, até os 100 mil. O Brasil está na pandemia desde os 60 mil pontos. O Brasil está mal desde os 60 mil pontos. O Brasil está mal fiscalmente desde os 85 mil pontos. O que o índice Bovespa está fazendo 120 mil pontos, então? Entendeu? Então, é difícil ficar analisando essas questões de notícia, enfim. Cara, analisa o gráfico, cara. Analisa o gráfico, fica com o pezinho na porta, não se esbalde, né, aplicando sempre 100% do seu capital. Isso é um ponto também importante que eu comento com o pessoal do Telegram Pro, tento colocar isso na cabeça das pessoas, que você tem regiões importantes no gráfico, você tem regiões e períodos importantes em que você deve, sim, aportar 100% do seu capital ou não aportar 100% do seu capital. Aqui nós estamos entrando numa região em que você já pode começar a aportar mais. Valeu e até mais.